Olá! Na aula de hoje vamos falar sobre a conclusão e responder perguntas como: o que é a conclusão? Como fazer uma boa conclusão de trabalhos acadêmicos? Vamos explicar também quais os tópicos que não deverão faltar em uma boa conclusão. Então vamos começar. O que é a conclusão do trabalho de conclusão de curso ou de um trabalho científico? A conclusão do trabalho científico é o desfecho do trabalho. Ela serve para responder o problema central do trabalho e verificar se o seu trabalho cumpriu todos os objetivos de pesquisa. Junto com a introdução e com o desenvolvimento, a conclusão faz parte dos elementos textuais do trabalho científico. Deve retomar os principais pontos do trabalho e apontar direções para os próximos estudos na área da pesquisa. Em outras palavras, a conclusão do trabalho científico deve mostrar até onde a pesquisa foi e o que ela encontrou. Mas, cuidado! A conclusão do trabalho científico não é um resumo do trabalho. Então, não basta você recapitular os pontos de cada capítulo do trabalho. Então, podemos dizer que a conclusão é um resultado final, que surge após o estudo aprofundado do tema do trabalho. Agora vamos desenvolver um passo a passo para você fazer a sua conclusão. Em primeiro lugar, você precisa apresentar resumo do tema. Na conclusão de um trabalho científico, é muito importante que o assunto principal da pesquisa seja retomado. No entanto, não é suposto que sejam feitos questionamentos, indagações, ou que sejam lançadas dúvidas e hipóteses. O intuito dessa abordagem mais sucinta é fazer uma apresentação geral ao leitor, expondo de modo contextualizado o que se pesquisou no trabalho. Segundo passo é indicar a relevância do tema. Outro ponto fundamental da conclusão de um trabalho científico é a relevância da pesquisa de determinado tema. Essa questão deve abranger 3 partes. O pesquisador deve informar com clareza qual é a relevância do tema, para si mesmo, para a ciência em questão e para a sociedade como um todo. Terceiro ponto é mostrar resultados e conclusão geral. O pesquisador também não pode esquecer de apresentar os resultados obtidos através da sua pesquisa. Tudo aquilo de novo que foi descoberto ao longo do trabalho científico deve ser novamente mencionado. Como conclusão geral, devem estar as contribuições do trabalho para uma prática mais eficaz de determinada atividade ou profissão e também informações sobre como os resultados podem auxiliar em um melhor entendimento do tema. Todos esses resultados devem estar relacionados com a teoria apresentada no desenvolvimento do trabalho científico. É fundamental também que a conclusão dê resposta ao questionamento apresentado no início do desenvolvimento do trabalho. O quarto passo é disponibilizar informações sobre os objetivos traçados. Na conclusão, é importante que fique claro quais foram os objetivos traçados no início do trabalho e se eles foram ou não alcançados. Em outras palavras, deve ser feita uma confrontação entre os objetivos traçados e os resultados alcançados. Além disso, o pesquisador deve abordar as hipóteses cogitadas durante a pesquisa e explicar o porquê de elas terem sido confirmadas ou não. No quinto passo, o pesquisador deverá apresentar sugestões. O pesquisador precisa se questionar se há possibilidade de dar prosseguimento à pesquisa. Se entender que sim, essa informação deve ser dada na conclusão. Ao apresentar os resultados obtidos, por exemplo, o pesquisador pode sinalizar as possibilidades de continuidade do projeto e sugerir como determinados aspectos podem ser aprofundados. Importante saber também o que não fazer na conclusão de trabalho científico. Então vamos às dicas. Não apresente informações totalmente novas. As descobertas podem ser referidas novamente na conclusão, mas devem ser apresentadas pela primeira vez no desenvolvimento do trabalho. Não apresente citações diretas à BNT. Caso queira reproduzir uma ideia ou frase de alguém, tente explicar o conceito ou a ideia com suas próprias palavras. As citações só devem aparecer no corpo do desenvolvimento do texto. Não insira imagens, tabelas e mapas na conclusão. Esse tipo de informação deve ser disponibilizado no desenvolvimento do trabalho. Não assuma a sua verdade como absoluta. É preciso ter em consideração
que as pesquisas funcionam como ações contínuas, sempre em desenvolvimento. Pode acontecer, inclusive, de vários pesquisadores desenvolverem pesquisas sobre um mesmo tema e obterem resultados diferentes. Não foque o desenvolvimento da sua conclusão de trabalho no número de páginas, pois tudo depende da complexidade do tema abordado. O mais importante é a qualidade e não a quantidade de informações. Vamos agora entender as diferenças entre a conclusão e as considerações finais. Embora o objetivo geral dos dois termos seja o mesmo, o de concluir o trabalho, a abordagem pode ser diferente em cada um dos tipos. O uso da palavra conclusão indica que há uma resposta única e final para algo pesquisado, ou seja, não há outras possibilidades de resultados, pois todas as formas de exploração do assunto já foram aplicadas. Há quem considere esse termo muito restritivo, pois é praticamente impossível que o estudo de um determinado tema não possa ser mais aprofundado e, eventualmente, ter outras interpretações. Já a terminologia considerações finais, por sua vez, indica que a pesquisa possibilita reflexões não definitivas que podem ser contestadas e revistas. Apesar de muitos entenderem que conclusão e considerações finais sejam a mesma coisa, as duas abordagens são ligeiramente diferentes. Algumas instituições de ensino têm sua abordagem preferencial, e por isso é muito importante conversar com o orientador do trabalho para saber como proceder. E assim finalizamos nossa aula de hoje sobre conclusão. Espero que tenhamos sido claro e objetivo, e que vocês tenham aproveitado o conteúdo. Nos veremos em uma próxima aula. E assim finalizamos a nossa aula de hoje. Espero que tenhamos agregado conhecimento em seus estudos. Esperamos vocês na nossa próxima aula. Obrigado a todos. A nossa editora agradece a parceria de todos. Publique conosco e turbine o seu currículo.